O que Game of Thrones tem em comum com a série Caçador de Demônios do Prime Video, com a série Dono de Kingston do Paramount Plus e com a série Shameless, Os Desajustados do HBO Max? Você sabe? Bora conferir comigo agora, galera. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreve, faz o de praxe, né, galera? Beleza? E aí, o que você acha que Game of Thrones tem em comum com essas três séries? Extremamente uma safadeza oculta! Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada! Eu já vou falar pra você agora, já, galera. Eu não vou nem enrolar vocês. Aham, sei. As séries são pesadas, assim como em Game of Thrones. Essas são séries pra quem tem estômago. Aqui tem coragem. Ou acha que tem. E se você acha que tem, fica comigo até o final, beleza? Vamos lá. Caçador de Demônios do Prime Video. Simplesmente, galera, Kevin Bacon tá nessa série. Um cara que vem aí já atuando desde os anos 80, com uma atuação primorosa nessa série. No IMDb, galera, tá com 7.0. E o voto popular tá mais de 75%, se eu não me engano. Ou seja, a crítica popular adorou a série, galera. Apesar da nota estar meio baixa no IMDb, a série foi um sucesso. Ela é desse ano de 2025 e já emplacou, galera. São 8 episódios e parece que já tem renovação aí para a próxima temporada. E tem um outro ator além do Kevin Bacon, que é o Damon Herriman. Eu vou deixar um card dele aí. É aquele ator que atuou em Casa de Cera, em Justifield também. Casa de Cera, ele era um dos irmãos lá, não sei se vocês lembram. E aí, qual que é a história de Caçador de Demônios? É uma história de redenção, galera. O Hubby, que é o protagonista, o Kevin Bacon, ele simplesmente era um caçador de recompensa para pessoas que estavam com mandado de prisão, e ele caçava essas pessoas para ganhar a vida. E ele morre, galera. E ele morre feio, galera. Assim como em Game of Thrones, as mortes são feias e pesadas. Aqui, em Caçador de Demônios, você vai encontrar mortes feias, possessões e etc. E aí, ele é um caçador de demônio e ele, nesse momento, ele ainda não era um caçador de demônio. Ele era um caçador de recompensa. E caçando uma das pessoas que ele queria caçar, ele cai numa armadilha e morre, galera. Os caras cortam a garganta dele. E um dia depois da sua morte, ele acorda ressuscitado, simplesmente pelo capiroto. É, galera, simplesmente o demônio ressuscita ele pra quê? Pra continuar fazendo o que ele fazia em vida, que é caçar. Só que dessa vez não é pessoas, são demônios, espíritos, galera. E não só caçar, exorcizar, galera. E aí, ele descobre que ele foi pro inferno. Se o diabo ressuscitou, logo ele não foi pro céu. E ele fica meio incrédulo no começo, ele não acredita, ele fica meio impactado. Mas é o que tem para hoje, é caçar demônio. E aí ele começa a entender que ele não tem pra onde correr. Ou ele caça demônios, ou ele é meio que um pacto. O demônio tem usa uma empresa de fachada lá, como se fosse no Motoqueiro Fantasma, lembra que o diabo faz um contrato lá com as pessoas? Aqui ele fez um contrato na marra, o que foi bom pra ele, porque foi como uma segunda chance. E aí, quem é o Hubby? Ao longo dos 8 personagens, apesar de ser de forma frenética, a série consegue ainda desenvolver bem o personagem dele e da mãe dele. Tem uns personagens que a gente chama de secundários, que é a esposa, o filho, a mãe. Galera, é muito engraçado. A relação dele com a mãe, com a ex-esposa, na verdade, com o filho, é muito legal. Porque, apesar de ser um caçador de recompensa, ele é um músico, um ex-músico, um pouco frustrado por não ter seguido a carreira musical. E depois da sua morte, ele começa a reavaliar, sua morte e ressurreição, ele começa a reavaliar o porquê ele não foi pro céu. E aí a série desenvolve, mesmo que de forma rápida, o porquê ele não foi pro céu, e se ele terá alguma chance de se redimir, mas de uma forma frenética, com espíritos e demônios a todo momento, e ainda tentando restabelecer a sua relação com a sua ex-esposa e o seu filho, e com a música, galera, o que é muito legal. Fechou? Essa série são 8 episódios, se você quiser já começar, são episódios curtos e violentos, tá bom, galera? Vixe, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Tá avisado, a semelhança dela com Game of Thrones e até com Sobrenatural, com tem umas referências dos anos 90, de filmes e séries mais gore, assim, sabe? Satanás! Venha cá, Satanás! Cara, muito legal. Eu comecei e terminei rapidinho. Já indiquei para alguns amigos e todos eles adoraram. Espero que vocês gostem também. Se você tiver estômago,
claro, né, galera? A próxima série é o Dono de Kingston. O que o Dono de Kingston tem em comum com Game of Thrones? Eu estou sentindo uma treta! É pesada também, galera. É uma série que eu diria que é até mais pesada do que o Caçador de Demônios. Fala, não me diga! Em alguns pontos, lógico. O Dono de Kingston está disponível no Paramount Plus, tá, galera? É um streaming que é muito bom. Essa série é de um criador, Taylor Sheridan, que é o criador de Yellowstone, 1883, 1923, de Landman, e entre outras. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo das séries do Sheridan Verso, igual o CM da Marvel. O Taylor Sheridan, cara, criou várias obras. E eu deixei aí um vídeo para vocês conferirem as outras obras dele. Então corre lá depois desse vídeo e confere, beleza? Nesse universo do Dono de Kingston, o prefeito de Kingstown, são dois irmãos, os McCluskeys, que, galera, eles são o elo do sistema penitenciário com a cidade, com a área urbana de Kingstown. E como que eles fazem esse elo? Fazendo meio campo entre o sistema carcerário, os agentes penitenciários, as gangues, com as gangues da rua e os políticos da rua e a própria polícia, galera. Então, assim, eles são o elo sensível que faz essa conexão. E em alguns momentos se impera até a paz, galera, tanto no sistema, dentro das cadeias como nas ruas, para que não haja rebeliões e ataques nas ruas. Esses dois irmãos, galera, eles conseguem fazer esse elo, mas a um custo muito alto. Então, a semelhança que eu vejo com Game of Thrones é muito grande. Por quê? Porque a série aborda temas realmente de reinado, de quem vai ser o representante tanto no sistema carcerário quanto na rua. E o título de prefeito de Kingston acaba ficando para eles. Ou você assiste e pode ter outra opinião diferente da minha. Mas até onde eu vi as 3 temporadas que a gente já tem disponível, se você quer uma série para maratonar rapidinho, galera, o Dono de Kingston tem 3 temporadas. Ao contrário do Caçador de Demônios, que é uma série nova desse ano, né? Então você tem só 8 episódios e agora vai ter mais uma temporada. O Dono de Kingston não, você tem 3 temporadas completinhas para maratonar. E galera, tensão, trama e um dramão constante. Então é uma série realmente pesada. Se você tem estômago para sistema carcerário, como o Oz, uma série antiga, como o Prison Break. Só que a produção é muito boa, galera. Então, assim, você tem personagens envolvidos constantemente, inseridos na série, mas com violência e realmente um conteúdo adulto, beleza, galera? Fechou? O Dono de Kingston, com aquele ator que é simplesmente o Gavião Arqueiro dos Vingadores, galera. Jeremy Renner, acho que é o nome dele. Eu entendi a referência. Então vale muito a pena conferir, eu adorei. E estou aí aguardando agora as próximas temporadas. Legal! Bem louco! Fechou? A próxima série é a Shameless, a última série. Shameless Desajustados do HBO Max, galera. Ó, se eu não falei pra vocês, o Paramount Plus é um streaming muito bom, galera. Você pode assinar ele pela própria plataforma do Paramount Plus ou pelo Mercado Pago, Mercado Livre, tá bom, galera? Sai com um preço bem mais legal. E Mercado Livre, e Mercado Pago. Olha a gente aqui, hein? Que demais! Ai, que delícia! Vale muito a pena, galera. Você consegue um desconto aí legal e tem conteúdos, produções realmente tops. Aí sim eu vi na vantagem. Que valem a pena. Fechou? Enquanto que Shameless já é da HBO Max, da Warner, né? E aí, o que é Shameless? Os Desajustados. É uma série antiga, galera, de 2011 que acabou em 2021, tá? É sobre uma família desajustada, disfuncional totalmente, galera. Com um pai de 6 filhos, golpista, caloteiro, charlatão. Então a série se passa nesse universo familiar, onde esse pai tem 6 filhos e a filha mais velha é a que acaba sendo responsável pela família. E ela tenta ser responsável pela família, mas individualmente cada filho tem que aprender a sobreviver e cuidar de si próprio. E não só isso, tem pessoas também, personagens secundários que agregam muito, galera. Então não é só a família, tá bom? Mas, galera, é uma família bem disfuncional. Então você vai encontrar ali muitos dramas familiares, assim como a gente viu em Game of Thrones, né, galera? Famílias
destruídas e ao mesmo tempo famílias muito amorosas, como eram os Starks, por exemplo. Famílias bem unidas. E é o caso da família do Frank Gallagher. Os Gallaghers são demais, galera. Você vai amá-los e ao mesmo tempo vai odiá-los. Parece um pouco com os Lannisters, né? Mas quando eles são bem legais, e eles passam por muitos problemas, galera. Assim como os Starks. Eu diria que eles são mais parecidos com os Starks do que com os Lannisters ou outras casas lá do Game of Thrones. Só que aí, como eu disse que ela tem muita coisa em comum com Game of Thrones, eu não tava brincando, galera. Se você não tem estômago ou acha que tem, então bora embarcar. A série aborda conteúdo sexual, conteúdo familiar, aborda temas políticos, temas até municipais ali da cidade, do bairro. É muito legal, galera. E num ritmo também, eu diria, frenético, assim como é em Caçador de Demônios. Ele é muito rápido, os episódios são realmente assim num ritmo empolgante. Pela abertura, galera, vocês já vão ver que eu não tô mentindo, que a série realmente é pesada. Pela abertura. Fechou? E aí desenvolve, dá um protagonismo pra filha, pra Fiona nas primeiras temporadas e pro desenvolvimento dela, e depois vai desenvolvendo cada integrante da família e os personagens que são amigos da família também, cara. Tem a Sheila, tem o Kevin e a V, que são personagens muito legais com quem eu já tô envolvido. Eu tô na 5ª temporada, galera, ainda não acabei, tô maratonando essa série e vejo muitas semelhanças nessas séries com Game of Thrones. Se você tem estômago e gosta de coisas bem produzidas como foi o Game of Thrones, então bora conferir essas 3 séries, galera. Shameless, uma família desajustada, O Dono de Kingston, um universo carcerário e político e gangster, e Caçador de Demônios, um universo espiritual e possessivo, lembra muito o Exorcista, galera. Fechou? São essas 3 séries. Se você vê algo a mais em comum nessas 3 séries com Game of Thrones ou com outras séries, deixa pra mim nos comentários aí o que a gente vê em comum, pra gente poder falar sobre isso num próximo vídeo, beleza? Fala comigo aí, tá bom? E não se esqueçam, galera, deixa o like, já senta o dedo no like aí e se inscreve se você não tiver inscrito pra que você receba nossos vídeos, beleza? Tamo junto, assiste aí. Valeu, galera! Fui!